Boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço a companhia de vocês, a atenção de vocês, durante esses dias aqui. Aos amigos também, agradecemos muito a presença de vocês, o interesse de vocês pela pregação do Evangelho. Esperamos que nesta noite você seja beneficiado eternamente com a salvação de Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler mais um texto em Atos. Nós vamos ler aqui agora Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 13. Atos 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga, daquele lugar de reunião para estudar a Bíblia, os chefes da sinagoga, mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, dizei-a. 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. 26. Irmãos, da descendência de Abraão, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, esse versículo aqui está relacionado com a ressurreição do Senhor Jesus aqui. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo:
não permitirás que o teu santo veja corrupção. Outro versículo do Velho Testamento associado, ligado à ressurreição do Senhor Jesus. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, aquele ajuntamento, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Num dia de sábado, prezado ouvinte, Paulo, servo de Deus, pregador do Evangelho, e seus companheiros, como nós lemos aqui, adentram um ambiente aberto ao público, como esta sala aqui, e se assentam, como você o fez nesta noite. Entrou, buscou um lugar de acomodação e se assentou. Assim foi naquele dia de sábado, com Paulo e seus companheiros. Os chefes daquele lugar, daquela congregação, daquela sinagoga, fez a leitura da palavra de Deus, como nós fizemos aqui. A leitura pública da palavra de Deus. Leram no Velho Testamento a palavra de Deus. Leram na lei e leram nos profetas. Depois da leitura, os principais daquele ajuntamento abrem a oportunidade para Paulo ou seus companheiros compartilharem com os ouvintes uma palavra de consolação. Você consegue imaginar essa cena tão bonita, tão simples? Pessoas vão para um ambiente, sabem que a palavra de Deus é só a palavra de Deus que é tratada ali, se assentam, ficam esperando, a palavra de Deus é aberta, o texto é lido, e logo em seguida é dada a oportunidade. Os irmãos que estão aqui nos visitando, porventura têm uma palavra de consolação ao povo? O povo sempre precisou de uma palavra de consolação. O povo sempre precisa de uma palavra de consolação. Por certo, amigo e amiga que vieram para esta sala hoje, vieram em busca de uma palavra de consolação. Têm tentado tantas coisas, buscando consolação para o seu coração. Uma alma aflita, uma alma exausta, uma alma religiosa, uma alma caridosa, que tem tentado tantas coisas, mas continua sem a consolação. Não encontrou ainda
consolação para o seu coração. Naqueles dias, prezados ouvintes, já haviam pessoas assim que precisavam de consolação. E o que seria apresentado ali para consolar aquelas palavras, sairia da palavra de Deus. Pessoas que foram buscar consolação na palavra de Deus. E você que sabia que nada mais seria servido aqui, senão a palavra de Deus, veio com o coração apertado, com o coração desconsolado, com muitas perguntas e sem resposta para nenhuma delas. Muitas perguntas esmagadoras, perguntas cruciais, perguntas existenciais, tais como: de onde eu vim? Quem eu sou? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Até quando vou ficar aqui? Por que carrego essa angústia? Por que carrego essa tristeza? Onde eu posso encontrar consolação? Para minha alma aflita, para minha alma cansada, para minha alma desconsolada. Ouvi hoje testemunho de um rapaz que confessou a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui. E sabe como ele explicou isso? Um aperto aqui, no peito, aquela angústia, muita coisa sem sentido. Até que o evangelho soou ao seu coração na terça-feira. E ele disse: fui vencido. Confessei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E pode ser que você veio aqui com essa dor no peito, carregando essa tristeza no coração, esperando encontrar consolação. Talvez tenha encontrado consolação artificial, consolação passageira. Eu acho que se eu fizer uma harmonização, eu acho que vou melhorar. Eu acho que depois do casamento eu vou melhorar. Eu acho que depois que eu perder o peso, vou melhorar. Depois que eu trocar de carro, vou melhorar. Quantas tentativas, quanto valor gasto, empenhado nessas coisas. E se há consolação, não é permanente, é artificial, é passageira, é sensível como uma bolha de sabão. E quem sabe o amigo e a amiga que estão aqui têm carregado essa experiência de uma existência angustiosa, angustiante, tristeza interminável, culpa, e tem vindo até aqui em busca de consolação. E nós estamos com a fonte de consolação aberta diante dos nossos olhos. Naquele sábado, hoje é sexta. Naquele sábado, então, foi dada a Paulo e aos seus companheiros a oportunidade de pregar, de comunicar, de transmitir a pessoas cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, palavras de consolação. E o que pode ser uma palavra de consolação? O que é para você, o que seria para você nesta noite uma palavra de consolação? O que você gostaria de ouvir nesta noite para ser consolado? O que realmente você precisa ouvir para voltar para casa? Definitivamente, não artificialmente. Definitivamente, profundamente consolado. O que você acha que precisa ouvir? Cada geração convive com conveniências específicas. Pelas conveniências de hoje, uma palavra de consolação precisa abordar sobre prosperidade financeira. Sim, eu acho que se pregar lá e oferecer lá prosperidade financeira, isso vai resolver para mim. Eu acho que é isso.
promessa de boa saúde, um sermão motivacional dizendo, é isso aí. Se não está bom ainda, esforça mais um pouquinho que você vai conseguir. Você não é tão ruim assim. Procure lá no fundinho que você vai conseguir. Trabalhando psicologicamente as pessoas. E onde essa mensagem conveniente é anunciada, continuam as mesmas pessoas, com as mesmas tristezas, com as mesmas angústias. Entram nesses ambientes, ouvem uma mensagem artificial, não tem peso da eternidade, não tem relação com a pregação do evangelho e voltam para casa do mesmo jeito. Paulo tinha uma palavra de consolação para aqueles ouvintes, uma palavra consoladora, cuja mensagem podia atender às reais necessidades de homens e mulheres que estavam ali naquele lugar. Crianças, jovens, adolescentes, idosos. Ele tinha uma mensagem. Aquelas pessoas podiam voltar para casa diferentes. Não do jeito que saíram de lá, mas pessoas definitivamente diferentes. O alcance da mensagem que ele tinha atravessa os séculos e as gerações. E o poder da palavra consoladora que aquele pregador tinha e que foi anunciada naquele sábado, o seu poder jamais poderá ser anulado, esgotado. O seu efeito singular jamais frustrará quem a recebe. Então Paulo se levanta, já que a oportunidade para consolar as pessoas foi aberta, e as pessoas angustiadas estavam esperando ser consoladas. Então ele se levanta, como nós lemos aqui, levanta a voz ao alcance de todos, conclama judeus e outras pessoas que não eram judias, mas que temiam a Deus. Pessoas que temiam a Deus, junto com judeus ali naquela congregação. Ele está aqui fazendo um chamado universal. Você que é judeu, que está desconsolado. Você que é brasileiro, uma dentre as nações, que está precisando de consolação e até agora tem buscado a consolação. Eu tenho uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você que pode te consolar definitivamente. Então, amigo, o texto que lemos aqui diz assim: com as mãos ele fez sinal e pediu silêncio. Por favor, silêncio. Acalmem as crianças. Não dê as costas ao pregador enquanto ele está falando. Não se distraia com um bebê bonitinho que está à tua frente. Segure a garrafa de inox para não cair. Desligue o seu celular. Silêncio. É uma mensagem de consolação. As pessoas angustiadas estão querendo consolação definitiva. Portanto, não crie concorrentes para essa palavra. As outras vozes precisam ser silenciadas dentro de você. Que se cale a voz da religião que tem te enganado. Que se cale a voz da filosofia que cria perguntas e não tem resposta para elas. Que se cale a voz das boas obras, da justiça própria, que não traz tranquilidade. Que se cale a voz acusadora da consciência,
Dê uma oportunidade para a graça. Dê uma oportunidade para Deus falar sozinho. Silêncio. Escute a palavra de consolação, amigo. Versículo 23. Deus trouxe o Salvador, que é Jesus. Isso não te consola? Talvez você não tenha sido consolado até agora porque não admitiu isso. Essa é a verdadeira mensagem que pode confortar o teu coração. Preencher o teu coração. Aquele vazio, que tudo que você põe lá é aspirado como se fosse um abismo negro. Aquele vazio. Esta mensagem é do tamanho daquele vazio. Pode preenchê-lo satisfatoriamente. Silêncio. Deus trouxe o Salvador, que é Jesus. Essa é a palavra que Deus tem para te consolar. A apresentação do Filho dele como o teu consolador. Como o teu Salvador. A palavra de consolação tem relação com o Salvador, que foi trazido por Deus. Deus trouxe o Salvador. Não conseguimos. Criamos religiões, multiplicamos as nossas boas obras, aperfeiçoamos a nossa justiça própria. Não conseguimos chegar até lá. Então ele veio até cá. Deus trouxe à nossa altura, à medida da nossa necessidade, o Salvador. O meu esforço foi em vão para salvar a mim mesmo. O teu esforço foi em vão. Tanto esforço que você aplicou em busca de consolação e teve como resposta frustração o tempo todo. Então Deus respondeu às nossas necessidades. Deus trouxe o Salvador, que é Jesus. Essa angústia, essa tristeza, essa decepção é necessidade de salvação. Isso é consequência do afastamento de Deus. Isso é consequência de uma alma perdida que saiu do caminho, que errou o alvo da vontade de Deus. Não é que ele joga as setas da justiça própria e não acerta na mosca. A verdade é que essa seta nunca chega lá. Errou o alvo porque ela nunca chega lá. E Deus, do alto céu, olhou cá para baixo e viu a mim e a ti, cansado, desgastado de tanto tentar. E quantos morreram nessa angústia e serão atormentados eternamente na perdição? Deus trouxe o Salvador, que é Jesus. E a consolação tem relação com o Salvador que foi trazido por Deus. O perdido só pode ser consolado por uma notícia: há um Salvador. Existe uma salvação. E o sentido da vida que você está procurando, essa saudade de Deus, porque você está separado dele, longe dele. Saudade só é experimentada por quem está longe. Não existe saudade quando está perto. Então esse vazio existencial é uma saudade de Deus. E a criatura foi separada do Criador. Longe do Criador só tem saudade. A criatura só encontra satisfação, sentido, razão para sua existência no seu Criador, não a parte dele. E o perdido só pode ser consolado por essa notícia: existe um Salvador. Existe salvação para você.
perdão de pecados, satisfação para o coração, certeza plena de salvação, porque a salvação é de Deus, é segura e ela foi trazida até nós. Um Salvador que é apresentado à humanidade pelo seu nome. O Salvador que é Jesus. Paulo pregava o Cristo crucificado. Chegou numa cidade chamada Tessalônica, reuniu 3 sábados ali e se esforçou para convencer aquelas pessoas que o Cristo precisava morrer. E o segundo esforço, convencer aquelas pessoas que o enviado de Deus, o Cristo, o Salvador, é Jesus. Apresentá-lo nominalmente. O Salvador que é Jesus. Então, amigo e amiga que vieram aqui em busca de consolação, em busca de perdão, o Evangelho te apresenta o Salvador, nominalmente, o teu Salvador, o único Salvador que pode te salvar, que pode te perdoar, chama-se Jesus. Não existe consolação fora dele. Não existe satisfação fora dele. Não existe perdão fora dele. O teu Salvador é Jesus. A salvação para as tuas angústias. A salvação para as acusações da tua consciência está no Senhor Jesus. Mateus 1:21. Maria dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvador Jesus. A consolação é uma pessoa, prezado ouvinte. Não é uma igreja. Não é uma religião. A salvação a consolação é uma pessoa. Uma pessoa divina. O Cristo eterno. Que por amor a você, que te via da eternidade, se debatendo na religião, na justiça própria. Então, ele veio até aqui, trazendo consolação. E a consolação é uma pessoa divina, que se fez carne. Deus se vestiu de carne. Prezado ouvinte, Deus se identificou com você, mas sem pecado. Na humanidade, o Deus que se fez homem. Prezado ouvinte, tinha um senhor bem idoso, que frequentava o templo lá em Jerusalém. Ele esperava a consolação de Israel. Essa consolação que você está buscando. Ele esperava a consolação, já idoso. Um dia, uma mulher se aproximava com um bebê no colo. E aquele bebê era a consolação de Israel. Aquele bebê era a consolação das nações. Era a consolação dos desconsolados, dos desorientados, dos frustrados. Aquele senhor vai para cima, pega aquela criança, põe no colo e diz: Senhor, agora eu posso morrer. Os meus olhos viram a tua salvação. Aqui. Agora eu posso morrer. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Já pensou, amigo, você morrer sem a salvação? Você não pode morrer sem a salvação. Senão estará perdido eternamente. Queira Deus que nesta noite você possa ter os olhos abertos e ver na pregação do Evangelho essa pessoa que pode te consolar.
essa pessoa que pode te salvar. E essa mensagem de consolação, ela não está separada da cruz. Os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Embora não achasse nenhuma causa de morte, morreu o inocente, morreu o justo, morreu o santo. Lhe negaram a justiça. Não acharam nenhuma causa de morte. Armaram ciladas. Organizaram complôs. Levaram-no a julgamento. Foi sabatinado. Foi questionado. Não acharam nenhuma falta nele. Nada que pudesse usar contra ele. Não acharam nenhuma causa de morte. O salário do pecado é a morte. E ele não carregava nenhuma causa de morte. O santo, o justo, o Deus eterno, que não pode nem fixar os seus olhos no pecado, se fez carne. O homem perfeito. Não tinha defeito. Não tinha falta. Embora sabatinado, não puderam encontrar. E não encontrariam. Ele era o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. E revelado no fim do mundo, no fim dos tempos. Não tinha defeito. Mas tiraram a vida dele. Era o cordeiro para o sacrifício. Sangue imaculado, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Não acharam nenhuma falta, embora não achassem nenhuma causa de morte. Isso dá testemunho da perfeição dessa consolação. A perfeição dessa pessoa. A perfeição desse que foi colocado no altar de sacrifício. Um cordeiro perfeito, diferente de mim e de ti, sem pecado. Não tinha pecado, não conheceu pecado, não praticou pecado, dolo algum foi encontrado em sua boca. Pilatos teve que lavar a mão, prezado ouvinte. O julgador dele, de Jesus, do Senhor Jesus, não encontro nele crime algum. A esposa dele já tinha mandado um bilhetinho para ele, prezado ouvinte, dizendo assim: não te envolvas com este justo. Por causa dele, eu sofri muito nesta noite. Não te metas nisso. Ele é justo. Ele não tem pecado. Ele não tem culpa. É o Filho de Deus encarnado. Não te metas nisso. Mas ele lavou as mãos. Não acharam nenhuma falta, nenhuma causa de morte no Cordeiro de Deus. Pediram a Pilatos que ele fosse morto. O Cordeiro foi morto. Mais uma vez, Pedro pregando Cristo crucificado. O homem perfeito foi morto. O homem perfeito foi crucificado. A perfeição dele, a morte dele. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no no túmulo. Morte, sepultamento. Morreu mesmo. Morreu mesmo. Foi sepultado.
Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não pôde ser detido pela morte. Rompeu as ânsias da morte, os grilhões da morte. Saiu triunfante dos domínios da morte. O Cordeiro Santo morreu, foi sepultado, mas ressuscitado por Deus ao terceiro dia. E Pedro vai usar versículos aqui, prezado ouvinte, para falar, para dar testemunho da autenticidade dessa ressurreição. Ele diz assim: nós vimos ele ressuscitado, nós o vimos ressuscitado. A gente viveu com ele. A gente conhecia ele. E nós o vimos ressuscitado. Mas o testemunho da Bíblia é maior do que o testemunho dos homens. Então, se isso for pouco, logo em seguida Pedro fala do testemunho das Escrituras. Olha, quando Davi escreveu aquele salmo, ele não estava falando dele. O sepulcro dele está aqui até hoje. Ele estava falando do Cordeiro de Deus. Não duvide que ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que pudéssemos ser justificados. Não duvide. Pessoas viram. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou porque estava escrito que ele ressuscitaria. Então, o testemunho de pessoas que viveram com ele. O testemunho das infalíveis escrituras. Estava escrito que ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou. Então vem a conclusão da palavra de consolação de Paulo. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Sabe essa angústia que está aí no coração? Isso é pecado. Acusação de muitos pecados, de muitos segredos que você carrega, de muitos mistérios que muita gente não sabe. Tomai, pois, ouvintes, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Olha a palavra de consolação, que pode te consolar nesta noite. Cristo, sem pecado, morreu pelos teus pecados. Resolveu o assunto do pecado. Ele ressuscitou para que você pudesse ser perdoado. Resolveu o assunto da justificação. E o perdão dos pecados está baseado na obra que ele realizou. Você pode ser consolado. Você pode ser perdoado. Porque Cristo morreu por você. Ele pagou o preço para que você pudesse ser consolado, para que você pudesse ser inocentado, para que você pudesse ser justificado. E por meio dele, todo que crê, inclusive você, todo que crê, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesses ser justificados pela religião do merecimento. Vocês não conseguiram. Desistam. Essa religião que diz, você precisa fazer para merecer. Você não conseguiu, não vai conseguir. Não é pelas obras, não é pelo homem, não é pela força temporal. Aquilo que a lei não pôde resolver. Todo que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudesse ser justificado. Quantas dúvidas você carrega? Quantas acusações por causa das práticas pecaminosas? E você não conseguiu se livrar disso até hoje. E não vai conseguir se livrar. Sem Deus, sem socorro do céu, sem ajuda da cruz.
Todo aquele que crê, inclusive você que está desconsolado, é justificado. Não carrega mais culpa, porque as ofensas foram perdoadas. A culpa foi retirada. Perdão tem o sentido de tirar a culpa, né? Justificar tem o sentido de positivo de pôr justiça. Todo aquele que crê nessa pessoa, Deus lhe imputa justiça. Porque Cristo morreu por você. Ao saírem eles, versículo 42, acabou a reunião, acabou a pregação, os desconsolados ouviram a mensagem da consolação. É uma pessoa, é Cristo. A apropriação desse consolo é pela fé, é pela confiança. Acabou a reunião. Como é que você vai sair daqui? Sem reagir? Sem corresponder à oferta que Deus te faz de salvação? A Escritura te apresenta o exemplo ideal e é melhor que você faça isso. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Você já está cansado de me ouvir? Pare de falar, que já estou cansado. Essas pessoas procuraram aquele pregador e disse assim: fala mais para nós. Fala mais para nós. Encontrando consolação, encontrando conforto. Despedida a sinagoga, versículo 43, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Perseverar na graça de Deus. Vocês tentaram tanto, continuaram cansados e oprimidos. Perseverem na graça. Receba a oferta que Deus oferece a vocês de salvação, de consolação, baseado naquilo que Cristo fez, confiado na satisfação que Deus experimentou quando Cristo morreu por você, quando Cristo morreu por mim, quando Cristo morreu por nós. E tem aqui também uma ameaça. 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Então ele vai citar uma ameaça que o profeta fez. Porque se você não aceita a consolação de Deus, se você não aceita o perdão de Deus, então você estará sem consolação? Então você estará sem perdão? Cuidado, ó desprezadores, porque o juízo virá. E quem morrer nos seus pecados precisam ser condenados. Você quer ser consolado? Confie no Senhor Jesus Cristo. Você não entendeu ainda? Quer ouvir mais? Vou descer agora, irmão Felipe virá para cá. E ao fim da reunião, esperamos que você já tenha confessado o Senhor Jesus como o teu consolador, o teu salvador, aquele que pode te justificar. Amém. Boa noite. Vamos ler em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Gênesis capítulo 49, versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. Seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus
com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Mais uma vez, nós esperamos a ajuda do Senhor na compreensão da sua palavra. De todos os filhos de Jacó, esse foi o melhor. Dos 12, esse foi uma bênção para si mesmo. Nem precisaria tê-lo abençoado, porque ele foi a sua própria bênção. Com 17 anos, a Bíblia diz que quando a luz batia nele, ele parecia um arco cheio de cores. Ele era honesto, direito, correto. Não gostava de mentiras, não gostava de negócios errados. Com 17 anos, ele era desejado por todos no seu caráter, mas ainda assim, dos 12, ele foi o que mais sofreu. Não entendemos porque teve que ser o que mais sofreu, mas foi. Esse mundo, amigos, irmãos, ele foi criado à tarde. Aí veio uma noite, e depois da noite que teve a primeira manhã. A vida de José foi assim: ele nasceu à tarde. E antes da manhã do seu dia, ele teve uma noite. Ele teve uma sexta-feira de sofrimento, de dor, de tristeza, que traspassou o seu coração. Ele foi separado dos seus irmãos. E assim como foi dito do Senhor Jesus, isso aconteceu para que ele tivesse o discernimento dos corações, para que fosse revelado para ele os corações. E nós vamos ver quais corações foram reveladas a ele, quais corações ele sondou, quais ele viu no seu sofrimento. O primeiro está em Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, versículo 28. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam perfumes e bálsamo e mirra. Iam levá-los ao Egito. Aqui o Senhor mostrou o primeiro coração para esse moço. Com 17 anos, ele começou a aprender as coisas de Deus, as mais profundas. Jogado num buraco, o Senhor perguntou para ele: O que você vê, José? O que você vê? Uma cisterna? Eu estou numa cisterna seca, Senhor. Mas o que você vê? Olhe bem, o que você está vendo? Onde você está? Seus irmãos estão lá fora. Onde você está? E ele entendeu que estava dentro do coração do homem. Aqui já foi o coração do homem. Aqui é o coração do homem. Eu estou dentro do coração do homem, Senhor. Está seco, não tem nada aqui. É por isso que eles me odeiam. É por isso que eles vão me vender para os ismaelitas. Aqui é o coração dos meus irmãos. O Senhor está me mostrando o coração deles. É, José. É o coração deles. E eles estão lá fora negociando com a sua vida, porque eles precisam do dinheiro, eles não têm nada. Olha para você ver, não tem nada aqui dentro do coração deles. Eles vão precisar dos perfumes que os camelos carregam, porque isso aqui é um velório. Eles vão colocar as flores no caixão. Já tem um mau cheiro aqui dentro.
Esse foi o primeiro coração que ele aprendeu, que ele viu, o coração do homem. O coração do homem é o lugar mais bem guardado do seu ser, a fortaleza mais impenetrável. E quem conquistar ela domina todo o resto. Tomara que não seja o inimigo, porque se ele entrar na mais fechada, na mais defendida, na torre mais alta, ele vai governar todas as outras. O segundo coração que ele viu está no capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado de lá. Versículo 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. José foi vendido ao Egito, foi parar na casa do capitão da guarda. E parecia ser muito promissor, já que a casa do capitão da guarda deveria ser uma fortaleza para os angustiados, deveria ter ordem lá dentro. Mas aqui ele conheceu o coração da religião. Olhe bem, José, onde você está? Onde você está? Você está dentro de um coração. O que que tem aqui dentro? Lá na porta está escrito capitão da guarda. É um bom título para religião. Transmite segurança, força. Mas como que é de dentro, José? Como que é de dentro do coração? Aqui tem uma mulher aqui dentro. E o que que ela quer, José? O que que ela precisa? O que que ela deseja? Ela quer satisfazer ela mesma. A religião é isso, amigo. Lá fora tem uma faixa com o nome de Deus, o capitão da guarda. Mas lá dentro, o homem satisfaz a si mesmo. José deveria cuidar da papelada, dos negócios, dos números, enquanto aquela mulher aproveitava a vida. A religião é isso. Jesus tem que cuidar da papelada para nós irmos para o céu. Tem que cuidar da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, mas eu posso viver do jeito que eu quero, nos meus prazeres, nas minhas vontades. E por que que ela vive assim? Por que que ela tem por que que ela usa as coisas de Deus para ela mesma? É porque ela tem a capa de Cristo, que ficou na mão dos homens quando ele esteve aqui, a capa de José. Aqui é o coração da religião. Prazeres em nome de Deus, usando Deus como segurança exterior, enquanto tem prazer em si mesmos. O terceiro coração que ele conheceu está em Gênesis 40, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor, contra o padeiro Mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. José agora, irmãos e amigos, ele vai conhecer o coração do evangelho. Homens ofenderam o rei. É a história do evangelho. Os homens ofenderam o rei. Começa assim. O rei está ofendido. O rei não está satisfeito. E ele coloca os seus que provocaram a sua ira na prisão da vida, sem perspectiva. Mas lá dentro está o Salvador. José já estava lá. Esses dois homens sonharam. O copeiro sonhou que uma videira nascia. E ele pegava o copo do rei, exprimia a uva no copo e entregava para o rei. O padeiro também sonhou.
Ele fez vários alimentos, colocou em cestos brancos, colocou na sua cabeça e ofereceu para o rei. E o Senhor está perguntando: o que você vê, José? O que você vê com esses sonhos? Olha bem, o que você está vendo? Eu estou vendo que os dois desejam agradar o Senhor. Qual a diferença dos dois, José? Qual trabalhou mais, José? O padeiro. Qual confiou mais, José? O copeiro. O copeiro espremeu a uva. Ninguém sabe fazer uva. Ele aproveitou de algo que já tinha sido feito. E o padeiro? O padeiro fez com a própria mão e ofereceu para Deus. E o evangelho não aceita as obras. Ele conheceu o coração do evangelho, que descarta as obras e que aceita só aquilo que o Senhor prepara. Ninguém sabe fazer uvas, mas podem ser espremidas pela fé. O sangue de Cristo espremido no coração do homem. Mas o padeiro era ousado. Ele colocou nos cestos brancos para dizer que eram obras boas, bonitas, limpas. E José falou: você está morto. O quarto coração que ele conheceu foi o coração do pecado. Gênesis 41:1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam o mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. O coração do pecado. Que você vê, Jacó. Esse sonho foi contado para ele, para que ele interpretasse. O que você está vendo, José? O que você vê, José? O certo, Senhor, seria as vacas comerem as espigas e engordarem. É o que eu vejo. Mas olhe mais, José, o que mais você vê? Não está certo o sonho. Tem alguma coisa errada aí, porque as vacas não estão comendo as espigas. O que é isso? O que você pensa que é isso? Eu penso que é o semelhante comendo o semelhante. É isso mesmo, José. É o que significa o sonho. O que mais você vê? Eu vejo o pai matar o filho. Eu vejo uma mãe abandonando uma criança numa sacola, num terreno. Eu vejo uma mulher fazendo um aborto. É o que eu vejo aqui. O homem comendo o homem. O homem destruindo o homem. O homem ferindo a si mesmo, cometendo suicídio. É o que eu vejo aqui, Senhor. É o que eu vejo. Você está certo, José. É o que significa o sonho. O coração do pecado. A hora mais escura. O dia mais triste. Não há esperança. Então ele conheceu o coração da cruz. Capítulo 41, versículo 33. Portanto,
Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito, o coração da cruz, um homem sobre a terra. O que você está vendo, José? Eu estou vendo um homem sobre a terra. Como nós vamos salvar a terra das vacas magras? Como nós vamos salvar a terra das espigas magras que comem, que destroem as outras espigas? Como nós vamos salvar a terra do homem que mata o homem? Nós vamos salvá-la com a morte. É o que eu vejo aqui, Senhor. É o que eu vejo. Um homem vai correr à terra e vai plantar o grão, e o grão vai morrer. É o que eu vejo aqui. E o grão morto vai nascer. E nós vamos salvar a terra com a vida da morte. É o que eu vejo aqui. Você está certo, José. É isso mesmo. É o coração da cruz. É a morte que vai nos livrar das vacas magras. É a morte que vai nos trazer a vida. Então ele conheceu o coração da igreja. Capítulo 41, versículo 49. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. O que você vê aqui, José? Quando você olha para os celeiros que não podiam ser contados, José correu à terra do Egito, semeou o grão, começaram a fazer as contas, aumentaram os celeiros, construíram celeiros, 7 anos de fome estavam por vir, mas antes tinham 7 anos de fartura, até que chegou o ponto que os contabilizadores disseram para ele: não existe número capaz de registrar a sua colheita, José. Não existe, nós não conhecemos esse algoritmo. No Egito, não. É incontável a sua força, o seu poder, a sua vida. E agora, com os celeiros cheios, ele está casado com filhos. E a fome ainda nem chegou. E o Senhor está dizendo: o que você está vendo, José? O que você vê aí nessa cena? Eu vejo que o Senhor me deu uma mulher, uma esposa, depois do meu sofrimento. É isso mesmo, José. É o coração da igreja, que conheceu o seu Salvador, depois dele ter sofrido tanto. Na cadeia, na cova. É o que você está vendo mesmo. O Senhor Jesus desejou que nós o conhecêssemos depois da sua cruz. Ele não quis que nós víssemos ele na cruz. A pessoa que nos ama, quem nos ama muito, não quer que a gente sofra, não faz a gente sofrer. O Senhor Jesus nos ama tanto que desejou que nós o conhecêssemos depois do seu sofrimento. Talvez a esposa de José perguntava para ele como tinha sido lá na cisterna seca, talvez ele contou. Como tinha sido lá na prisão, talvez é provável que ele contou. Lá nos Salmos diz que os grilhões apertaram os seus pés, talvez ele tinha cicatrizes, talvez ele mostrou para ela, ela perguntou como tinha sido a dor, mas a única coisa que ela entendeu do sofrimento foi o que ele passou para ela. Ela mesmo não sentiu, quando ela conheceu ele, ele já estava glorificado, ele já estava exaltado no Egito. É a nossa história. Quando nós conhecemos Jesus, nós ouvimos o que ele sofreu, só de ouvir contar, só o que ele quis nos contar. Aqui é o coração da igreja. Ele também conheceu o coração do crente. Capítulo 42, versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito,
Disse Jacó aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá, comprai-nos dali para que vivamos e não morramos. Os seus irmãos estão vindo, José, para cá. Eles estão chegando. O que você vê? Qual a interpretação que você dá disso? O seu pai mandou eles descerem para cá. O que você vê nisso tudo? Eu vejo que eles estão atrás de alguma coisa. O que é essa coisa, José? O que que eles precisam? De uma coisa que eu tenho. E o que você tem que eles não têm, José? Comida. Coração do crente. Ser crente é isso, meu amigo. É ir atrás daquilo que você não tem. Procurar aquele que tem o que você não tem. Para ele lhe dar comida espiritual. Jacó falou para os seus filhos: se nós ficarmos aqui sentados, nós vamos morrer. Existe uma salvação e ela não está em nós, ela está fora de nós. No Egito tem comida. Provavelmente, um homem que sabia o que nós não sabíamos, que preparou enquanto nós não estávamos preparados, que foi na frente, que se adiantou. Esse homem tem provisão que nós não temos. Isso é o Evangelho. É uma graça que está fora de nós. É uma bênção que está além de nós. Ser crente é isso. Reconhecer uma falta, um vazio e procurar em quem tem aquilo que você precisa. Ele também viu o coração da graça. Gênesis 42, versículo 27. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. Meu amigo, quando José foi elevado no Egito, ele recebeu, depois de algum tempo, distribuindo alimento para o mundo, ele se tornou o salvador do mundo. O mundo naquela época compreendia apenas aquelas nações. Ele salvou o mundo, é o salvador do mundo. Quando os irmãos de José voltavam para a casa de Jacó, eles não sabiam que era ele, mas eles deram um nome para ele. Quando conversava sobre ele, eles deram um nome para ele. Porque Jacó perguntava: por que está acontecendo isso? Quem está fazendo isso com vocês? Toda vez que vocês voltam, essa preocupação. Quem quer que leve os meus filhos? Aí eles falavam assim, ó: é o Senhor da terra. É a impressão que eles tinham dele. É a impressão que o mundo tinha dele. E era correta. O Senhor de toda a terra. E eles reconheciam ele como Senhor da terra sem imaginar que era o irmão que eles tinham vendido. Mas quando eles buscaram comida, José colocou o dinheiro na boca do saco, o pagamento da comida. E quando eles voltaram, no caminho abriram o saco e viram o dinheiro. O que você vê aqui, José, nessa cena? O que você vê? Por que que você colocou o dinheiro na boca do saco, José? O que você vê aqui? Eu queria que fosse de graça. Mas eles te devem. Você poderia pedir uma indenização moral, física, psicológica. Eles te feriram, eles te venderam, eles te machucaram. Mas eu queria que fosse de graça a comida. Por que, José, você colocou na boca do saco e não no fundo? Por que não no fundo? Por que na boca? É porque eu queria que eles comessem já sabendo que é de graça. Desde o começo, já sabendo que é de graça. A comida. O coração da graça. Então ele conheceu o coração da comunhão.
Gênesis capítulo 43, versículo 16. Vendo, pois, José Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leve estes homens à casa, mata reses, prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Coração da comunhão, a mesa de José. Eles voltaram para o Egito, trazendo Benjamim, seu irmão por parte de mãe. E ele mandou eles sentarem à mesa. E a Bíblia diz, meu amigo, que ele colocou eles sentado por ordem de nascimento, do mais velho até o mais novo. E eles ficaram impressionados, porque eles não sabiam que era o seu irmão. E eles ficaram impressionados como havia aquela ordem na mesa. Mas o que você vê, José, nessa mesa? O que você vê? Aqui estão os seus irmãos. Por que você colocou eles em ordem de nascença, de nascimento? Por quê? É porque eu não sou o Senhor. Tem coisas que eu não posso mudar. Mas você mudaria a ordem se você pudesse, José? Eu mudaria. Eu mudaria. Tem uns que eu gosto menos. Tem outros que eu gosto mais. Se fosse por mim, eu não colocava Rubem em primeiro e nem Benjamim em último, se fosse eu. Mas eu não sou o Senhor. Por isso eu respeitei. Por isso que eles sentaram assim. Eu aceito. Eu aceito os meus irmãos como eles são. Mesmo não concordando, eu aceito. Foram os irmãos que o Senhor me deu. Não são os melhores irmãos. Eu queria ter tido outros irmãos. Tinha hora que eu não queria ter irmão. Mas eu aceito. Eu respeito. O coração da comunhão. Mas teve uma coisa que José pôde fazer. Não pôde mudar a ordem, mas serviu uma porção 5 vezes maior para o filho da sua mãe, Benjamim. Ele recebeu 5 vezes mais comida do que os outros irmãos. Benjamim perdeu a sua mãe quando nasceu, ele não conheceu ela, a mãe de José, Raquel. E ele se identificou, seu irmão. O Senhor Jesus se identificou conosco, irmãos, amigos, porque nossa mãe morreu, a nossa e a dele. Eva, o pecado matou nossa mãe. Nós nunca conhecemos, nunca, nunca vimos. Não tem imagem dela, não tem ninguém que lembra dela para nos dizer como ela era. Está morta. Não sabemos nem onde está enterrada. Isso é muito antigo, mas era nossa mãe. E nós não conhecemos ela. E o Senhor Jesus, filho dela, descendente dela, sabe da nossa dor, que somos órfãos de mãe, de pai. Ele nos deu uma porção maior para os que creem nele. Isso ele pode fazer. Aquele que tem o coração duro, ele não pode mudar. Mas o que tem o coração aberto, ele pode abençoar grandemente, como abençoou Benjamim naquela mesa. José também deu a porção 5 vezes maior, porque ainda faltava 5 anos de seca. Ele estava passando uma mensagem para os seus irmãos. Eu tenho poder para sustentá-los até o fim. Ele conheceu o coração do perdão. Gênesis 45. E disse José a seus irmãos: Peço-vos,
chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que você vê aqui, José? O que você vê? Onde você está agora, meu filho? Dentro de que coração você está? Eu estou dentro do coração do Senhor. O Senhor me mandou para cá. Não foram meus irmãos. Eu vou parar de culpar os meus irmãos. Eu vou parar com ressentimento. O Senhor me trouxe para cá. Eu perdoo-os. Eu perdoo a mim mesmo por todas as vezes que eu pensei mal deles, achando que era proposital, mas o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é bondoso. O Senhor sabe o que eu não sei. O Senhor conhece o que eu não conheço. É o coração do perdão. Ele conheceu o coração do rei. Estamos terminando. O coração do rei, capítulo 47. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai, teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Os egípcios, amigos, não podiam ficar junto com os pastores de ovelha. Era uma abominação para eles. Não podiam. Seria o equivalente para nós o pecado. Não podia ficar junto. Mas aí a família de José desce para o Egito e Faraó recebe os pastores de ovelha dentro do palácio. E aí fala para José, fala, olha José, a terra está à disposição dos seus parentes que vieram da sua família, os pastores de ovelha, que é uma abominação para nós, eles podem ficar no melhor da terra. O que você vê aqui, José? O que você vê? Qual coração você vê aqui? O coração do rei. O que você vê dentro do coração do rei? E José poderia pensar: ele só aceitou os meus irmãos por causa de mim. Foi por minha causa. Foi uma consideração que ele tem para comigo por causa do meu trabalho. Por isso ele aceitou o meu pai e os meus irmãos. Senão ele não tinha aceitado. É isso que eu vejo aqui. É isso mesmo, José. É isso mesmo. Eles foram aceitos diante do rei por causa de você. De outra forma, jamais eles seriam aceitos. Assim é o coração do rei, meu amigo. Jamais seríamos aceitos lá, se não fosse o nosso José. Jamais. Jamais seríamos aceitos lá. Jamais. Quando nós chegarmos, vocês são da família do meu José? Então pode escolher o melhor que vocês quiserem. É da família? Pode escolher o melhor da terra do céu. Nós seremos aceitos no amado. O coração do rei amoleceu por causa de um que trabalhou antes de nós, por nós. Ele também conheceu o coração da morte. Gênesis 49.
e 33. E acabando, Gênesis 49 e 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50, versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. A morte não respeita os momentos solenes, não é mesmo? Que está um pai abençoando seus filhos, grandes bênçãos, grandes consolações, grandes reencontros, grande felicidade, a família reunida. E ela entrou pela porta da casa, sem perguntar, sem pedir licença, e matou Jacó na frente dos filhos. Isso é a morte, meu amigo. Isso é a morte. Nada pode pará-la, nada pode detê-la. E a Bíblia ainda diz que ela leva os mortos para um lugar que não enche. Então nunca vai acontecer de o lugar que ela está levando dizer assim: olha, não precisa trazer mais, porque não enche. A sepultura não enche. Nunca está farta, nunca está satisfeita. E a morte está aqui. O coração da morte está aqui. O que você vê aqui, José? O que você vê aqui? Eu vejo separação. Fiquei tanto tempo longe do meu pai. Encontrei ele de novo. Ele achou que eu estava morto, mas eu estava vivo. Agora é ele que está morto. É o que eu vejo aqui. Agora é ele que está morto. Ele achava que eu estava morto, eu estava vivo, mas agora é ele que está morto. É isso mesmo, José. É o que você viu. A morte é isso mesmo. Ela separa o que não podia ser separado, o que não devia ser separado. A morte é isso mesmo. É por isso, amigo, que o Senhor preparou um lugar que ela não vai entrar. Por isso. Para que isso aqui nunca mais aconteça. Demorou muito para eles se reencontrarem. Muito. Quem sofre tem a dimensão do tempo diferente, não é mesmo? Quem sofre vê o tempo, faz a leitura do tempo diferente. Parece que ele passa mais arrastado para quem está sofrendo. As carruagens que trazem os nossos problemas, elas vêm rápido, não é mesmo? Mas para levar a tristeza embora, parece que são as tartarugas. Os cavalos trazem os problemas, correndo. E as tartarugas levam a tristeza embora. Demora muito mais a tristeza passar. Mas tem um lugar que a morte não entra. Nós te convidamos nessa noite a ir para lá, desfrutar dessa benção, onde o Senhor é o coração da vida. E o último, capítulo 50, versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abrão, Isaque e Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. E agora, José, o que você vê aqui? O que você vê? Você chamou os seus irmãos, falou dos seus ossos, falou de visita de Deus. O que você vê aqui?
Eu achei que nós íamos ficar no Egito. Eu sinceramente achei que íamos ficar. Tem muito grão aqui, tem muita provisão. As vacas magras passaram. Eu pensei que nós íamos ficar aqui. Mas o Senhor preparou o melhor para nós, uma outra terra, e nós vamos embora. É o que eu vejo aqui. É o que eu vejo. O Senhor preparou uma terra que não precisa dos meus celeiros. É o que eu vejo aqui. Você está certo, José. É isso mesmo. Nós vamos embora para o lugar que não precisa do celeiro. Os seus ossos serão levados e embalsamados. Haverá uma lembrança, minha irmã, desse tempo, quando nós formos embora. Essa semana será lembrada, tirando o sofrimento, a dor, a canseira, a fadiga, mas será lembrado. Vai subir os ossos, a lembrança, embalsamada com a graça de Deus. Os momentos preciosos que nós tivemos com os irmãos, com a família, dentro da vontade de Deus, do trabalho de Deus, vai subir para essa nova terra. Um novo tempo. José aqui viu o coração da eternidade. Ele viu no fim dos seus dias. Um lugar além do Egito, onde nós não temos que preocupar mais em sermos consolados, porque não haverá nenhum dano, nenhum prejuízo. E subiremos todos juntos, transformados, não há separação. Mas vai ter a lembrança. Vai ter as lembranças embalsamadas. Vai trazer a memória do gozo, do prazer que nós sentimos uns com os outros, como estivemos aqui, para nunca mais nos separarmos. Amém.